Bem-vindos ao programa Business RS de hoje, o seu programa de negócios na TV. E muito obrigado por estarem sintonizados aqui conosco, sempre falando um assunto especializado de negócios. No programa de hoje, recebemos Diogo Elzinga, fenômeno da internet com mais de 1 milhão de seguidores em suas redes, criador do canal Elzinga. Para ficarmos por dentro do bate-papo, vem aí o quadro Entrando no Assunto. A internet chegou para mudar nossa forma de ver o mundo. Através de nossos celulares, hoje podemos nos informar, divulgar e se comunicar a qualquer hora e momento com pessoas de todo o mundo. Arriscar no negócio é identificar nas novas plataformas a oportunidade para prosperar no mercado. Onde existe algo novo, existe a possibilidade de se reinventar e de empreender. E é isso que iremos tratar no programa de hoje. Quando algo passa a ser referência, estimula a procura pelo público. As pessoas passam a acreditar que é fácil atingir o sucesso online. No entanto, reconhecimento nas plataformas digitais é para poucos e para quem se dedica inteiramente. Você, provavelmente, mexendo em seu Facebook, já se deparou com o nosso convidado em sua timeline, em algum vídeo divertido e informativo, falando sobre cidades gaúchas e brasileiras. Uma forma nova de comunicar e passar conhecimento. Mas saiba que a sua história vai muito além do que a internet mostra. No mundo dos negócios, as oportunidades surgem sem dar aviso. Simplesmente aparecem e é preciso estar atentos para identificá-las. Com as redes sociais, hoje é possível se transformar num empreendedor digital. Dentro da própria casa, fazer negócios, divulgar marcas, mais do que nunca é possível transformar o seu pessoal numa empresa. Hoje nós somos nossa própria empresa e precisamos saber administrá-la. Vem conosco falar de negócios. Ele é empreendedor digital, criador de conteúdo e um fenômeno gaúcho nas redes sociais. No Facebook, totaliza mais de 800 mil seguidores em sua fanpage. No YouTube, são mais de 200 mil. O programa Business RS de hoje tem o prazer de receber Diogo Elzinga. Tudo bem, Diogo? Tudo ótimo. Eu acho muito legal quando participo desse tipo de programa, dessas coisas que as pessoas falam, tem mais de 800 mil, tem 200 mil pessoas que estão te seguindo. Eu penso, caraca, velho, que massa isso, ouvir. Nem eu acredito. Nem eu acredito que tem tanta gente, sabe? Às vezes, no início, quando eu comecei a fazer os vídeos, que muita gente me conhece na internet, principalmente por causa dos vídeos das cidades que eu faço, de vários lugares, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No início eu pensava, nossa, eu tenho 10 mil pessoas aqui. Tu pega 10 mil pessoas e coloca dentro desse espaço que a gente está. Tu não respira, tu coloca 800 mil pessoas, aí tu começa a perceber a importância que o nosso trabalho tem na vida das pessoas, porque afinal são 800 mil pessoas. Não, tu é um formador de opinião fantástico e diz para o nosso público como é que isso começou, né? Qual o teu foco em termos de fazer os vídeos, etc., eu acredito que uma curiosidade muito grande do nosso público é principalmente como é que tu ganha dinheiro com isso, né? Então vamos lá, vamos pro começo. Como é que iniciou a ideia? Vou dar uma resumida, porque assim, é longa a história. Mas só para contextualizar tudo, explicar para as pessoas, meu nome é Diogo Elzinga, Elzinga é meu sobrenome, muitas pessoas me perguntam o que significa Elzinga, é o meu sobrenome. Eu nasci em 1990 lá na cidade de Passo Fundo e a minha família... Ela sempre teve... Tu me olhou com uma cara que eu também sou de Passo Fundo, cara. A minha família, ela sempre... Não sou de Passo Fundo, mas é que eu tenho uma admiração tremenda. Aliás, eu viajei o Rio Grande do Sul inteiro,
né? Mas é que Passo Fundo é a terra do Teixeirinha, já As tive lá pessoas algumas dizem vezes. que Passo Fundo é a terra da vaidade, porque as pessoas que são de Passo Fundo gostam de dizer para todo mundo que são de Passo Fundo. Perfeito. Eu gosto de dizer que sou de Passo Fundo. E a minha família, ela sempre viajou. Meus pais viajavam de um lugar para o outro, mais por questão de emprego. Então a gente morou em Passo Fundo, a gente morou aqui em Novo Hamburgo, em Balneário Camboriú, em Erechim, em Chapecó, a gente veio para Caxias. Cara, se tem uma coisa que eu fiz na minha vida foi se mudar. E aí, uma época, lá em 98, acho que foi, meus pais se separaram e a nossa vida ela meio que começou a decair, sabe? Começou a ficar um pouco mais complicado, as contas, etc. E aí, a gente estava morando em Chapecó naquela época e também estava dando tudo errado e a gente foi para Caxias do Sul. E quando a gente chegou em Caxias do Sul, era em 2007, a minha mãe, ela, enfim, falou assim, Diogo, tu precisa ir trabalhar. Eu fui trabalhar e eu fiquei durante 8 anos na indústria metalúrgica, lá em Caxias. Eu trabalhei durante 8 anos, pintei ônibus, fiz... lixei, cara, fiz de tudo, soldei, o que eu tinha que fazer eu fiz. Só que chegou um momento que eu pensei, cara, eu não estou fazendo o que eu gosto. Até que ponto vale a pena a gente ganhar dinheiro fazendo uma coisa que a gente não gosta? Porque afinal, a gente tem uma vida só, não é justo que a gente desperdice essa nossa vida fazendo uma coisa que a gente não goste. E até então, a gente percebe que a gente é escravo do dinheiro, a gente vive pelo dinheiro. Mas quando a gente começa a pensar que a gente pode fazer o dinheiro se tornar o nosso escravo, a coisa muda completamente. E aí, em 2015 teve a grande crise, muitas pessoas indo embora, saindo dos trabalhos, teve o parceiro... começou, deixa eu te ajudar. Começou a crise, né? Começou a crise. Porque aí ela se estendeu 2016, 17, 18 e agora 19, esperamos que seja melhor. E aí deu o grande boom ali de toda a crise e muita gente foi embora. Eu fui uma pessoa que eu cheguei pro meu chefe e falei, cara, me manda embora porque eu quero fazer alguma coisa diferente. Com a grana do meu acerto de 8 anos trabalhando na indústria, eu realizei meu maior sonho, que era fazer um intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio para o Canadá e eu consegui ver o mundo com outros olhos, porque a gente fica tão condicionado na nossa vida de olhar para frente, de só conseguir ver as coisas que a gente tem ao nosso redor, que a gente esquece que existe um mundo de oportunidades. Deixa eu ir a gente interagindo, porque isso é uma coisa que a gente fala muito aqui, e eu também levo muito para as minhas formações, que é a questão da zona de conforto, né? As pessoas, e o piloto automático também, as pessoas elas parecem que se bitolam, ficam naquela situação e não enxergam o novo. Eu até estava falando com a minha namorada hoje mesmo sobre isso, quando a gente ou não era com ela, talvez, eu estava falando com alguém sobre isso. Tranquilo. É a questão de, por exemplo, quando tu é criança, tá? O meu pai, ele sempre foi pedreiro, meu pai sempre trabalhou na construção civil. O meu sonho quando era criança era ser pedreiro, era trabalhar da forma que ele trabalhava. Eu gostava de pegar madeira, gostava de fazer serviço de carpintaria e eu achava que esse era o grande sonho da minha vida, porque era a única referência que eu tinha de trabalho era aquela. Perfeito. E agora quando tu conhece o mundo, aí tu volta pro Canadá, foi no Canadá que tudo começou então. Foi no Canadá que eu percebi, cara, eu posso ser muito mais do que tudo que eu já fui doutrinado até então. E eu fui para o Canadá e eu fiz a maior viagem da minha vida. Eu aluguei um carro e atravessei os Estados Unidos de norte a sul e voltei para o Canadá. E eu pensei, cara, talvez essa seja a minha vida. E no início de 2016 eu voltei para Caxias do Sul com uma mão na frente e outra atrás. Eu não tinha nada. Eu não estava trabalhando, não estava estudando, não estava namorando, não tinha vínculo com nada. E não tinha dinheiro. E não tinha dinheiro. E eu tinha um chefe que dizia assim, ó, para quem não tem nada, metade é o dobro. Não faz sentido, mas é verdade. Porque qualquer coisa que tu vai conseguir a partir de então é uma pedrinha no teu castelo. Porque até então a gente é acostumado muito a construir o castelo dos outros. E nesse momento eu percebi, eu não tenho nada a perder. Quem não tem nada a perder, tudo tem a ganhar. E aí, em fevereiro de 2016, eu peguei minha câmera e fiz um vídeo sobre Caxias do Sul. 30 manias do caxiense. Peguei várias referências que eu achei no Facebook, na internet e lancei. E várias pessoas gostaram. Fiquei durante 3 ou 4 meses fazendo esses vídeos sobre Caxias do Sul e o público não crescia. Eu cheguei no máximo a 10 mil pessoas, não conseguia monetizar, não conseguia ganhar dinheiro de forma nenhuma. E aí no 5º mês eu tive um insight, tive uma grande ideia, que era fazer um portal da Serra Gaúcha. Aí eu chamei um amigo meu de Bento Gonçalves e falei, cara, me manda informações de Bento Gonçalves que eu quero fazer um vídeo falando da tua cidade e depois vou lançar, ver o que deu. Lancei o vídeo de Bento Gonçalves, bombou. Lancei depois o vídeo de Farroupilha, que chegou gente de Farroupilha falando sobre... fala sobre a minha cidade, bombou. E depois, ao mesmo tempo, apareceu várias pessoas de Garibaldi, Barbosa, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, todas as cidades da Serra. E se em 3 ou 4 meses eu tinha conseguido 10 mil pessoas, no mês seguinte eu consegui 100 mil pessoas na minha página. Naquele momento eu era a maior página que existia na Serra Gaúcha. E eu tinha 100 mil pessoas para trabalhar. E aí, quando tem toda
essa galera que tu nunca imaginou na tua vida que algum dia tu pudesse ter, tu começa a pensar, o que eu vou fazer com isso? E agora? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? E agora? E agora, o que eu vou fazer? E aí começou o grande dilema da minha vida. Como é que eu vou transformar 100 mil pessoas em dinheiro? Claro, tu não pode vender as pessoas, né? Mas como é que eu vou valorizar? Como é que eu vou trabalhar com isso? Porque até então eu nunca tinha trabalhado com isso. Eu sei que a gente está indo logo para o intervalo comercial, então eu quero segurar essa parte da monetização para o segundo bloco. Não, vocês já viram que o nosso papo hoje aqui vai ser fantástico, né? Ele fala muito bem, está acostumado com isso. Então vamos chamar os comerciais, lembrando que o programa Business RS tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016, e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Voltamos já já. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coaching. Maior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2.000 alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí! Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo Elzinga, um fenômeno das redes digitais no Rio Grande do Sul. Elzinga, nós falamos no bloco anterior como é que surgiu o fenômeno Elzinga, né? Agora é uma curiosidade minha, do nosso público, como é que tu ganha dinheiro com isso? Como é que começou a monetizar o teu negócio? A maioria das pessoas pensa que trabalhar com a internet, o YouTube vai te pagar o teu salário, ou o Facebook vai pagar o teu salário. Eles até pagam, tá? Mas a questão é a seguinte, você vai receber cerca de 10 ou 5% do que tu vai ganhar por fora. Como eu estava falando antes, em 4 meses eu tinha juntado 10 mil pessoas na minha página. No 5º mês eu... Página do Facebook? Na página do Facebook. Ok. É até bom deixar claro. No 5º mês, essas 10 mil pessoas saltaram para 100 mil pessoas porque eu consegui encontrar um nicho, que era falar sobre as cidades do Rio Grande do Sul. A gente tem várias páginas que falam sobre essas coisas, páginas do Facebook que falam sobre essas coisas na internet, mas nenhuma pessoa estava fazendo isso em vídeo. E nesse mês eu descobri, cara, esse é o meu nicho, eu gosto de falar isso. E lembra que eu te falei lá no primeiro bloco que minha família sempre foi de viajar, eu sempre adorei, eu sempre amei. Ou seja, já estava no sangue. Já estava no sangue isso, porque não tem como tu fazer uma coisa e ela dar errado se tu ama de fato e se tu dedica todo o teu tempo em cima disso. Tu coloca o teu foco em 100%. Concordo plenamente. E aí as empresas, elas começam a perceber que tu gosta de fazer aquilo que tu está fazendo, que tu faz muito bem e que tu se torna uma autoridade. A questão da internet, o que faz dar dinheiro na internet é tu ser autoridade em algum assunto. Por exemplo, um blog de viagens, ou no meu caso ali que eu falo sobre turismo, sabe? Todas as pessoas na internet elas se tornam autoridade em alguma coisa em certo ponto. E aí nesse 5º mês, chegou o pessoal de São Sebastião do Caí, da festa da Bergamota de São Sebastião do Caí. Eles falaram assim, ô Elzinga, quanto é que tu cobra da gente para fazer um vídeo sobre a festa de São Sebastião do Caí? Até então eu não tinha ideia de como é que isso poderia rentabilizar, e eu cheguei para eles e lancei um valor. Ali caiu a ficha. Caiu a ficha. Ali eu lancei um valor para eles, mas é o tipo de coisa que eu não consigo pesquisar no Google quanto cobrar da festa da Bergamota de São Sebastião do Caí, porque é um troço tão específico que só tu pode fazer isso. E aí eu tive minha primeira aula de empreendedorismo, porque eu lancei o valor para eles e eles falaram, fechou. O que eu percebi nessa hora? Cobrei pouco. Porque quando tu cobra muito, as pessoas querem que elas negociam. Exatamente. Agora, quando tu cobra pouco e elas fecham, é porque elas achavam que aquilo custava mais. Bem mais. E aí eu fechei com eles e eles falaram assim, ó, só que a gente tem uma condição. Isso o ano era 2016 2016. Ainda. Isso foi 4 meses depois de ter começado a fazer meus vídeos. Quando eu descobri o meu nicho. E aí eles falaram assim, só que a gente precisa que tu faça uma coisa. Além de tu fazer o vídeo pra gente, que eu fiz o vídeo estourou na região lá, foi bastante gente pra festa.
eles disseram, a gente quer que tu venha para a Festa da Bergamota. E eu fui para a Festa da Bergamota e foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida, porque pela primeira vez eu estava sendo reconhecido pelo meu trabalho. Eu estava batendo foto naquele lugar, acho que até com as árvores, porque as pessoas que passavam na minha frente, elas queriam bater foto. E eu não conseguia entender por que eu era tão importante na vida delas. E isso só foi crescendo, crescendo, crescendo. E em mais 2 meses, acho que eu tinha chegado a 200 ou 300 mil pessoas, que foi quando, em setembro de 2016, entrou em contato comigo o pessoal das lojas Benoit. 1 ano exatamente depois que eu larguei meu emprego de 8 anos que eu trabalhei na indústria em Caxias, 1 ano depois, sem faturar praticamente nada, eu consegui fechar um contrato que eu ganhava mais do que eu ganhei 8 anos trabalhando dentro daquela empresa, fazendo o que eu gostava. E aí eu digo para as pessoas que estão assistindo, eu digo para ti, eu digo para quem quer que seja. Acredite nos seus sonhos. É clichê, mas acredita nos seus sonhos. E outra, o maior dilema na vida das pessoas que querem começar a trabalhar com a internet é a questão, quanto que o YouTube vai me pagar? Olha, vou ser bem sincero contigo, o que o YouTube me paga hoje, eu mal consigo... Talvez eu consiga colocar 2 ou 3 tanques de gasolina no meu carro, tá? Por mês, que não é nada. Ninguém sobrevive com isso, até porque o preço da gasolina está muito alto. Perfeito. Só que eu te digo, o YouTube paga isso, mas tu vai ganhar muito mais por fora. Se o maior canal do mundo, que esses dias saiu uma pesquisa que falava dos canais que mais ganharam no mundo, o canal que mais faturou em 2018 no mundo, faturou, acho que foi 22 ou 23 milhões de dólares, foi uma criança de 8 anos. Se essa criança ganhou 22 milhões de dólares com o YouTube, tenha certeza que o faturamento dela passou de 100 só pela questão de dólares nós estamos falando de dólares, que é quase 4 vezes mais. Tenha certeza que essa criança, a família dela, no caso, faturou mais de 100 milhões só em patrocínio das empresas que chegavam e davam os brinquedos para ela, porque ela é um canal no YouTube de testar brinquedo, e dizer, esse brinquedo é bom, é ruim, não sei o quê. Entendi. Tu sempre ganha mais por fora do que tu ganha com a própria rede social. E me diz uma coisa, o teu foco, por enquanto, ele está no Rio Grande do Sul ou tu já viajou para outros estados? Eu comecei em 2016 falando do Rio Grande do Sul. Existe uma coisa muito boa no Rio Grande do Sul, que é a questão do bairrismo, que é aquela mesma coisa, que ela nos alimenta, mas uma hora ela vai fazer a gente passar fome. Porque o bairrismo, qualquer empresa que venha querer começar um marketing no Rio Grande do Sul, começar pelo bairrismo é uma coisa muito boa. Só que tu não pode se prender tanto nisso, porque tu vai criar uma raiz tão forte que quando tu tentar sair do Rio Grande do Sul, tu não vai conseguir. E em 2016 eu comecei nessa parte do bairrismo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. E eu percebi que, cara, o Rio Grande do Sul não está mais me alimentando. Em 2017 eu comecei a falar de Santa Catarina e eu entrei no Paraná também. Hoje eu já estou começando a sair um pouco do Sul e ir para outros estados do Brasil, começar a fazer outro tipo de conteúdo, não só sobre as cidades, mas também sobre os estados, falar sobre o que as pessoas podem fazer nesses lugares. E como é que tu faz isso? Tu tem uma câmera profissional? Tu faz com o celular? Como é que funciona? Eu sempre digo que tem várias pessoas que trabalham nessa área. E outra coisa área. interessante, né, que nós falávamos nos bastidores aqui, a linguagem das redes sociais, Facebook, YouTube, a diferença, eu gostaria que tu falasse isso para o nosso público. Falando sobre questão técnica, não adianta, qualquer negócio que tu vai ter, não importa o que você vai fazer na vida, se tu não investir em ti mesmo, ninguém vai querer investir. Eu comecei com uma câmera simples, uma vez tinham assaltado minha casa e eu tinha uma câmera que era uma câmera muito boa, levaram ela, mas eu pensei, minha mãe sempre dizia, Diogo, quando tu perde alguma coisa, tu levanta e tu vai conseguir o dobro daquilo. Ela sempre me disse isso, e eu fui lá e comprei uma câmera melhor. Não era tão boa, mas era uma câmera. E eu comprei essa câmera, ela ficou tipo uns 2 anos parada lá em casa, e quando eu comecei a fazer os vídeos, eu peguei aquela câmera, que estava lá parada, uma câmera super simples. 1 ano depois, consegui investir numa câmera muito melhor, porque talvez as pessoas que vejam, que vão assistir em casa, elas não percebam que tem aquela câmera. Mas é essa questão, a qualidade é uma coisa que as pessoas não podem perceber, elas não podem dizer, nossa, que legal que ficou isso. Então tu viaja não pode incomodar. Tu viaja com uma câmera, um pedestal e faz teus vídeos. Exatamente, claro, me preocupo, é que vai muito além, né? Porque tu tem também a questão do roteiro, que é uma questão muito importante, porque não adianta tu ligar a câmera e começar a falar para ela, porque, cara, mesmo aqui tu tem um roteiro, tu tem um lugar onde que tu inicia e tem um lugar para terminar, tu precisa do roteiro. A internet, ela prima mais do que a televisão, tá? A internet, ela prima mais o conteúdo do que a qualidade técnica que tu está fazendo. Perfeito. Mas, claro, problemas de som não pode ter. Porque se esse programa ele for um programa muito bom, se o som for ruim, ninguém vai assistir. Questão de luz, também é a mesma coisa. As pessoas precisam ver o vídeo, entender o que está acontecendo. Tem muito vídeo que viraliza na internet, principalmente no Facebook,
que a pessoa que fez aquele vídeo, ela não tinha o interesse de viralizar. Ele viralizou simplesmente porque... Pelo conteúdo. Pelo conteúdo. Perfeito. Só que essa pessoa ela não consegue se manter depois porque ela não nasceu para isso, ela não investe o tempo dela nisso. E essa é a grande questão de viralização na internet. Diferença de conteúdo que tu fala, o Facebook tem uma grande diferença de conteúdo com o YouTube, porque o conteúdo no Facebook ele é muito mais descartável. Uma coisa que tu vê hoje pode ser que amanhã não está mais ali. E o Facebook, o conteúdo te encontra. O Facebook sabe o que tu gosta e o conteúdo ele te encontra. Então, você está ali vendo as fotos dos teus amigos no final do ano na praia e do nada aparece um vídeo de um cara falando sobre a tua cidade. Não necessariamente tu quer assistir aquilo, mas pode ser que tu assista, o potencial viral é muito maior. Agora, no YouTube, o conteúdo você tem que encontrar. Tu tem que chegar lá e dizer, eu quero assistir isso. Perfeito. Fantástico, fantástico. E então, hoje, tu estás mais direcionado para outros estados até do que o Rio Grande do Sul. E como é que tem sido a receptividade do público nesses outros estados? Porque aqui já deu para notar que tu tomou conta. E nos outros estados, como é que tá? É complicado às vezes porque, que nem eu falei antes, quanto mais a gente enraiza no Rio Grande do Sul, mais complicado é para a gente conseguir sair. Então, eu faço vídeo para Santa Catarina, faço também para o estado do Paraná. Eu conecto muitos gaúchos nesses estados e quando eu falo, por exemplo, do Mato Grosso, tem muito gaúcho lá também. O gaúcho ele ajuda muito, mas aos pouquinhos os outros povos do Brasil vão percebendo. Por exemplo, hoje tem bastante gente em São Paulo, tem bastante gente no Rio de Janeiro, em Brasília. E aos poucos a gente chega ampliando lá. Exatamente. Nosso papo está ótimo, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coaching. Maior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2.000 alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí! Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, falando com Elzinga, um fenômeno gaúcho nas redes sociais. Elzinga, tu explicou como ganhar dinheiro aí com as redes sociais, mas é óbvio que todo trabalho que tem o seu sucesso tem os críticos. Né? Aquelas pessoas que não curtem, aquelas pessoas que te xingam, principalmente num ambiente digital. Como é que tu enxerga isso? Como é que tu assimila isso? Tu dá retorno para essas pessoas? Tu deixa passar? Como é que funciona isso na tua cabeça? Uma coisa que a gente precisa aprender e se acostumar é que não existe fórmula e não existe como, é simplesmente impossível a gente conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus agradou, né? Nem Jesus agradou todo mundo, entendeu? Se todas as pessoas, mas isso é natural. Se todas as pessoas gostassem, sei lá, de vermelho, por que o mundo teria outras cores? Então, é a mesma coisa que questão de conteúdo na internet. Tem pessoas de esquerda, pessoas de direitas, ateus, tem pessoas que são super religiosas, tem diversas questões ideológicas. Eu penso, eu não tenho obrigação de agradar ninguém. Mas o meu conteúdo, em determinado momento, ele pode chegar numa pessoa que não gosta de mim. E essa pessoa que ela simplesmente não gosta de mim, ela vai vomitar qualquer textão lá na internet para dizer assim, não gostei do que você fez. E isso que a gente chama de haters, muitas vezes é aquela coisa que nos dá uma pequena depressão, porque nem sempre todos os conteúdos que a gente produz na internet, eles são conteúdos virais, nem sempre são conteúdos que a gente lança lá e, nossa, como estourou, quanta gente que viu isso, quanta gente que começou a me seguir depois. Só que os haters, às vezes eles são tão ruins, mas eles podem ser bons. Porque, claro, existe aquela pessoa que ela só quer te xingar, quer xingar a tua mãe, quer xingar o mundo. Só quer ver o caos. Ela só quer ver o caos, Isso. tá? Esse tipo de pessoa, eu tenho um comportamento muito bom com elas, porque tu desarma ela, porque, por exemplo, eu já recebi ameaça. E eu chego lá e escrevo para a pessoa, isso é uma ameaça? E a pessoa vai lá, ela percebe, putz, fiz uma caca grande. Aí a pessoa vai lá e te responde, não,
imagina, que isso? Não quis dizer, não me interprete mal. E eu falo assim, não, se for uma ameaça, eu vou estar reportando isso, vou fazer um boletim de ocorrência, e é isso. E tu desarma as pessoas na hora. Ninguém está preparado para receber uma resposta. Só que a melhor parte é que existem muitas pessoas que te criticam, mas é a crítica construtiva. Isso eu gosto e essa é a que mais dói. Porque ela mexe com o teu ego, ela mexe com a tua verdade. E é aquela coisa que tu já sabia que tu tinha, mas tu só estava esperando alguém chegar para ti e te dizer, cara, esse é o teu problema. Mas ao mesmo tempo tu aproveita. Só que ao mesmo tempo tu aproveita. Se tu pegar meu primeiro vídeo, eu já recebi muita crítica, tá? Tanto de pessoas próximas como de pessoas da internet. Se tu pegar o meu primeiro vídeo com o meu último vídeo, tu vai ver que mudou muita coisa, principalmente na questão de comunicação. Eu falava algumas palavras no início que hoje eu não falo mais. São coisas que a gente tem que se preocupar. E eu acho que uma das grandes frustrações que a gente tem na questão de conteúdo é o que nos alimenta também, que são os clientes. Por exemplo, eu tenho várias parcerias, já firmei vários contratos com muitas empresas grandes aqui do Rio Grande do Sul, só que muitas vezes, enfim, quem trabalha com televisão, quem trabalha com a internet, sabe como é que quando uma empresa te procura, ela sabe o que ela quer contigo. Só que tu não pode deixar... O que as empresas têm demandado mais do Elzinga? Em que sentido, assim? O que elas mais demandam é a questão da imagem, tá? O que hoje em dia a gente percebe que está crescendo bastante é a questão da imagem. Porque se as pessoas entrarem nos meus canais, tanto no YouTube quanto no Facebook, elas vão perceber que quase não tem conteúdo comercial. E aí me perguntam como é que tu ganha dinheiro. E eu falo, cara, eu ganho dinheiro com a empresa. Tá, mas onde é que estão esses vídeos? Estão lá com as empresas. Eu já fiz muito contrato com várias empresas grandes do estado, que elas me procuram porque elas têm uma campanha que elas querem fazer e elas precisam de alguém para tomar a frente, fazer, ou seja, na televisão, ou seja, na internet, tanto faz. Só que muitas vezes, o grande problema disso é que na internet a gente tem que cuidar com o que o cliente quer, a gente tem que cuidar o que o cliente quer e também a gente tem que cuidar com o nosso conteúdo para não atropelar uma coisa em cima da outra. Porque eu tenho muitos vídeos que eu já fiz com clientes que quando eu lancei na internet, as pessoas olharam assim, bah, não gostei disso que tu fez. Mas, por exemplo, tu coloca o quê? Uma chamada das empresas nos teus vídeos ou tu faz vídeos para as empresas divulgando elas? Empresas. Ah, ok. Vídeo para as empresas divulgando elas. Eu já fiz chamada nos meus vídeos. Tem alguns vídeos que eu tenho assim, só que é a publicidade. A publicidade é uma incógnita na vida das pessoas, porque existe o jeito certo de fazer, existe o jeito errado, às vezes o errado é o certo, enfim, é que nem a questão do intervalo comercial. Eu não posso ter um intervalo comercial nos meus vídeos, porque esse é o momento que as pessoas vão parar de assistir. Perfeito. Mas eu posso colocar essa caneca aqui, ó, escrito Business RS, no meio do meu vídeo, enquanto eu estou falando contigo sobre o verão no litoral. E as pessoas que estão assistindo em casa, elas talvez vão ver que está essa caneca aqui, mas ninguém está falando sobre essa. Elas vão dizer, nossa, que caneca bonita, eu vou comprar. Quantas vezes tu mesmo, ou qualquer pessoa que está em casa, em qualquer lugar assistindo, viram algo na internet e pensaram, putz, eu vou comprar isso. Uma vez eu assisti uma série no Netflix e o cara estava jogando um joguinho no celular, eu comprei aquele jogo. E eles nem falaram que jogo que era aquele. Eu fui pesquisar no Google como é o nome daquele jogo e eu comprei aquele jogo. A gente é fuzilado o tempo todo com publicidade por todos os lados. A gente só tem que saber o jeito certo de colocar isso na vida das pessoas. Às vezes de uma forma quase imperceptível, mas que o consumidor atento, ele gostou e vai consumir aquilo. Tem eu acho que não é Giovanna Eubank, acho que é a Giovanna Antonelli, não sei, é uma atriz da Rede Globo, que ela ganha muito dinheiro com o perfil do Instagram dela, porque ela vai lá e pinta as unhas dela de uma cor e posta uma foto aleatória. Ela lá no meio da praia, no meio do mato, não sei o que, aparece aquelas unhas e ela coloca o link embaixo. No mesmo instante está lá 1 milhão de pessoas comprando aquele negócio. É o poder da influência. Impressionante. E me diz uma coisa, já que tu tocou no Instagram, né? A gente viu que o Instagram nos últimos anos virou um fenômeno, né? Hoje quase que se equipara ao Facebook. E nós conversávamos aqui que no Instagram tu te considera ainda... Pequeno, né? Quantos seguidores? 60 mil. 60 mil ele se considera pequeno, né? Enfim, né? Coisas que muitos mortais procuram, ele com 60 mil se acha pequeno. Tu tem alguma estratégia para incrementar o Instagram ou tu não está muito preocupado com isso nesse momento? É que cada pessoa tem uma rede social. Cada pessoa que vai trabalhar com a internet, ela tem uma rede social, seja no Facebook ou no YouTube. Eu comecei no Facebook, foi onde mais cresceu. O Instagram acaba sendo um reflexo
disso dali. Porque o Instagram, ele carrega a verdade nua e crua da pessoa. Porque é a tua foto tomando uma cerveja no final de semana com teus amigos, é um passeio que tu foi fazer. Claro, as pessoas estão profissionalizando cada vez mais isso ali. Eu não tenho uma grande estratégia com o Instagram, eu gosto de usar ele mais como minha rede pessoal. Tanto que o Facebook pessoal eu uso pouco, eu uso mais o Facebook profissional. Então o Instagram acaba sendo isso. Só que, obviamente, 60 e poucas mil pessoas, eu considero pouco porque a gente sempre tem que querer mais, né? Certo. Quando tu chega no número, tu vai querer sempre o dobro. É a lei de Moore, né? Cada 2 anos a gente quer duplicar as coisas que existem. Enfim, então no meu Instagram eu sou eu mesmo lá. Entendi. Só que obviamente as marcas percebem isso também, elas querem que elas mandam vários presentes em casa, cerveja, mandam espumante, mandam isso, mandam aquilo, calçado, roupa. Ah, isso acontece bastante. Acontece bastante. Essa é a parte mais legal, porque elas querem que tu diga, olha só o que eu recebi. Recebi essa caneca do Business RS, entende? Porque pode parecer nada, mas a questão é as pessoas fixarem o nome. É a tua marca. A tua marca não tem. Mais do que querer vender o produto, que eu acho que isso é um marketing muito errado, mais do que querer vender produto, a gente tem que vender a nossa marca. É o marketing pessoal, entendeu? Quem que é Ronald? Quem que é Euzinga? Perfeito. E vender uma experiência. Exatamente, né? É isso que as pessoas querem. É isso que as pessoas querem. Euzinga, nosso papo está fantástico, né? Eu gostaria que tu desse uma mensagem final para os nossos telespectadores. Já estamos chegando aí no final do programa. Fica à vontade. Eu tenho uma palestra, minha palestra eu gosto de falar sobre a questão do empreendedorismo, como é que ela funcionou na minha vida, porque eu sou uma pessoa que saiu do nada e eu consegui muita coisa na minha vida, coisas que eu nunca imaginei que eu conseguiria. E ao término da palestra eu gosto de dizer uma coisa que é tão clichê quanto é bom, que é peça o que vocês quiserem para as pessoas. Porque quando a gente pede para as pessoas o que a gente quer, a gente causa um desconforto nelas. Se eu te disser, Ronald, eu tô com fome, cara. Enquanto tu não colocar comida na mesa ou tu resolver esse problema, a tua cabeça ela não vai ficar tranquila. Ou seja, as pessoas elas têm a vontade de ajudar. Exatamente. As pessoas têm, é intrínseco do ser humano isso. E eu te digo, a maioria dos clientes, os maiores clientes que eu consegui até hoje foi porque eu pedi. Só dando um grande exemplo, Fruc, em 2017, estava eu lá em Capão da Canoa almoçando, uma garrafa Onde eu moro, diga-se de passagem. Oh, cidade boa, né? É cidade boa. E eu parei lá no shopping para comer e eles, vai lá, uma garrafa de Fruc, daquelas de vidro. E eu, ao mesmo tempo que eu estava almoçando, eu bati uma foto com aquela garrafa e escrevi na internet, Fruc me patrocina. Eles escreveram assim, um monte de gente começou a mandar mensagem, patrocina o Euzinga, Fruc. O pessoal da agência da Fruc chegou para mim e disse, tá bom, mas a gente tem um desafio, faz um vídeo, esse vídeo tem que viralizar. No mesmo dia, quer dizer, no dia seguinte, saí da praia, eu voltei para Caxias, fui lá, fiz o vídeo em questão de 2 horas da tarde, lancei, tinha um monte de pessoas que estavam querendo esse vídeo, e eu lancei o vídeo viralizou, e no dia seguinte eles entraram em contato comigo, a gente fechou um contrato em 2017, e agora alguma coisa também em 2018. Então eu digo para vocês, peçam o que vocês querem das pessoas, porque ninguém sabe qual que é a tua vontade, ninguém sabe o que tu quer nesse momento, ninguém sabe o que eu quero, ninguém sabe o que a pessoa que está em casa está querendo, mas peça o que vocês querem, que o mundo vai conspirar ao teu favor. Euzinga, fantástica a nossa entrevista. Tenho certeza que você, nosso telespectador, amou também o bate-papo com o Euzinga. Nós voltamos todo domingo às 23h30 com um programa inédito. Até a semana que vem, uma boa semana e até lá.